Olá, Opcha. Eu sou Jayadeva, terapeuta oraculista há 12 anos, criador do método Baralho Cigano, Guia da Evolução, e é uma alegria, uma honra ter você nessa segunda aula da série de 3 videoaulas que é para facilitar o seu conhecimento, o seu acesso e a sua conexão na hora de fazer a sua leitura com baralho cigano. Essa série de 3 vídeos, elas têm assuntos que são separados, mas interconectados. Um é conectado ao outro. Então é muito importante assistir e praticar estas 3 ferramentas que estão sendo entregues para você ampliar essa sua visão em relação à hora de fazer a sua leitura com baralho cigano. Então, para quem não assistiu o vídeo de ontem, eu indico que assista, porque o conhecimento que a gente acessou ontem, que é o conhecimento do campo eletromagnético ou do inconsciente coletivo, ele vai ampliar e te preparar para o conhecimento que eu vou te dar na aula de hoje. Então, para quem está aqui e não assistiu o vídeo de ontem, permanece aqui comigo hoje, mas corre lá, assiste esse vídeo que vai complementar todo esse conhecimento que a gente está estudando, ampliando juntos, tá certo? E para quem já assistiu também, eu indico que assista novamente, porque quando a gente assiste de novo, o que acontece? Novas percepções, novas visões, novas maneiras de receber aquele conhecimento vai chegar até mim. Então eu olhando para uma outra visão, eu vou receber talvez coisas que na primeira vez que eu assisti passou despercebido, não é verdade? Então isso vai potencializar para você a sua conexão com todo o conteúdo que eu estou passando para você. Ontem, na aula de ontem, eu contei um pouquinho sobre a minha história, né? Então o fato de eu ter iniciado dentro de uma jornada com 21 anos de idade, né? Sem ter essa percepção espiritual, extrasensorial, no sentido de ter uma intuição aguçada, uma sensibilidade muito aflorada, faz com que eu resolva o questionamento que pode estar com você nesse momento. Esse conhecimento é para mim? Então o que eu digo para você? Assim como eu, que iniciei do zero e dou curso há 8 anos, né? Então eu observo alunos que também, assim como eu, eram totalmente leigos e totalmente duros em relação a essa expansão de autopercepção da sua intuição, da sua sensibilidade. Começaram ali, do zero, passo a passo, até encerrar, seguindo os exercícios. E hoje fazem leituras e são oraculistas maravilhosos. Muitos alunos meus, eu tenho a honra de trocar a leitura com eles, porque são profissionais maravilhosos. E o que eu sinto que é verdadeiro e muito legal é que ninguém perde a sua essência. O fato de você seguir uma metodologia e buscar abertura, conexão, profundidade na ferramenta, vai fazer com que você se conecte com essa ferramenta de forma única, com a sua energia, com a sua individualidade. Eu gosto de bater nessa tecla porque a gente não tem que ser igual a ninguém, né? A gente tem que se apropriar da nossa própria história, do nosso próprio conhecimento, de tudo que a gente buscou, não somente em relação ao baralho cigano, mas na vida, porque a nossa vida, ela é o nosso pedestal, o nosso trono, onde a gente senta com toda a nossa experiência, e é essa experiência que você vai levar na hora de fazer a sua leitura, na hora de levar conhecimento para as pessoas que chegam até você e levar informação para o seu consulente, né? Quando o consulente chega até você. Então, independente do grau que você esteja, se você já tenha um conhecimento avançado, se você está iniciando agora, se você, esse conhecimento não é para mim, né? Eu não sou capaz de fazer a leitura porque eu tenho dificuldade de decorar, eu tenho dificuldade de intuir, não tenho muita conexão com a minha sensibilidade. A metodologia, ela dá essa conexão para você. O estudo, se você tem um real chamado dentro de você, uma real vontade de iniciar um conhecimento com entrega, na intenção de se ajudar, se conhecer e ajudar e conhecer a outras pessoas a se conhecerem, essa metodologia ela pode incorporar mais energia, confiança e desenvolver
com o tempo, a sua intuição, a sua sensibilidade, a sua conexão individual, como indivíduo, como essência, na hora de fazer a leitura, colocando a sua marca na hora de fazer as suas leituras, tá certo? Então, a minha história, ela me conecta com a sua história. E essas histórias entrelaçadas dão força uma para outra, para que a gente consiga crescer juntos. Ontem eu sorteei uma leitura de baralho cigano comigo, né? Foi muito bacana o sorteio, fiquei muito feliz. E hoje eu vou entregar para você mais uma palavra-chave que vai ser dita no final aqui dessa live. Então quem estiver comigo até o final vai anotar essa palavrinha, vai receber essa palavrinha. E o conteúdo que vai ser passado hoje vai ser exatamente falando sobre palavra-chave. Então acompanha, porque o que você recebeu ontem na aula de ontem vai potencializar na aula de hoje. Então, para participar do sorteio, é assistir a live, pegar a palavra-chave e na postagem que eu colocar no Instagram, @JayadevaBaralhoCigano, as pessoas que participaram da live e escreverem essa palavra lá, vai receber um baralho cigano consagrado por mim, com essa energia. Então, a energia da consagração, da minha intenção, do meu rezo, do meu amor, do meu carinho, eu vou entregar para você, para que você utilize essa energia ao seu favor na hora de fazer a sua leitura. Então, pode ser que alguém que seja sorteado já tenha vários baralhos, pode ser alguém que seja sorteado que ainda não tem o seu baralho, e vai ser uma honra, né, enviar um pouquinho dessa energia para você que já tem um conhecimento, para você que está começando agora, vai ser uma alegria essa partilha, né? Antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu vou passar um pouquinho para você sobre como que foi a aula de ontem, né? Então, para que a gente possa se sintonizar e trazer você para perto. Você que não assistiu a aula de ontem, vou passar uma revisão rapidinha, só para você entender como funciona o campo eletromagnético, né? Para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso conhecimento da aula de hoje. Mas antes, eu quero agradecer as dezenas de pessoas que entraram em contato comigo por inbox, falando sobre a aula de ontem, também colocando as suas percepções, querendo tirar dúvidas. Eu peço desculpa às pessoas que eu não consegui responder, mas de acordo com o meu tempo, né, com a minha agenda, eu respondi o máximo de pessoas que eu podia. E eu quero pedir desculpa para quem eu não consegui responder, mas quem tiver dúvida pode enviar mensagem que no tempo certo, na hora certa, eu vou responder com calma, de acordo com o que der, né? Porque a gente também tem as nossas atividades diárias e nem sempre dá para poder suprir todas essas respostas, ajudar e responder a todo mundo. Mas eu vou fazendo na medida do possível, tá certo? Gratidão, gratidão, gratidão. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar agora também nesse vídeo, né? Nessa live fake, live 2, que eu vou respondendo para você também, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo da aula de ontem, uma revisão breve. Ontem nós falamos um pouquinho sobre energia e eu dei o exemplo para você do átomo, né? Como que funciona o núcleo do átomo e a primeira camada de elétron. Então, entre o núcleo do átomo e a primeira camada de elétron, que é uma distância bem grande do núcleo, só acontece energia, vácuo. O que isso significa? Significa que nós somos compostos de energia, luz e informação. Ontem eu também dei o exemplo do Monte Everest, né? Que se tirar toda a massa do Monte Everest, o que acontece? Vai caber no dedal. Porque o Monte Everest, esse monstro, ele é também composto de energia. Aliás, tudo, absolutamente tudo, é composto de frequência, luz, informação, energia. O que diferencia a minha energia da sua energia é a minha composição. Então, a frequência que eu estou vibrando pode não ser a frequência que você está vibrando, o que nos torna diferente. O que nos torna diferente da frequência que uma parede está vibrando, da frequência que uma pedra está vibrando, ou que uma folha de uma árvore está vibrando. Então, por isso, nós somos diferenciados pela rotação vibracional da energia, o que torna um elemento diferenciado de outro elemento.
Também falei um pouquinho sobre Michael Faraday, que foi um cara espetacular, que é quem deu o pontapé inicial para a gente compreender a teoria do campo holoinformacional. Através da observação dele, olhando para a janela, ele já estava no campo, né? Vendo os pássaros passarem sempre pela mesma linha, ele se questionou: não, esses pássaros não podem estar seguindo um caminho aleatório. Ele está seguindo um caminho energético. Está seguindo uma informação. Como que eles conseguem seguir uma mesma linha? Eles estão seguindo uma trajetória, né? E ele entendeu e visualizou, o próprio campo se mostrou para ele como se tivesse uma limalha, uma linha, né? Uma rede de energia em torno do planeta, que foi comprovada depois pelo Albert Einstein na teoria do campo holoinformacional, e vários outros cientistas vieram fomentando e formalizando e dando substância para essa teoria, que hoje deixou de ser teoria, né? É uma realidade. A gente compreende que tudo é vibração. Se você observar suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes, você vai sentir no seu corpo, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual, a diferença vibratória. Quando você está elogiando alguém, você cria um campo vibratório positivo. Quando você está de alguma forma ofendendo, diminuindo alguém, você cria um campo vibratório negativo. Isso é estudado também, tem um japonês, o Emoto, né? Ele fez um estudo através da água. Então, quando você coloca palavras positivas, quando microscopicamente tirado fotografias dessa água, o que acontece? Se eu estou usando palavras positivas, ela vai se cristalizar, né? Vai criar cristais, imagens muito bonitas, mandalas. Se eu estou colocando palavras negativas, o que vai acontecer? Ela vai escurecer e criar imagens distorcidas. Olha como a água, as moléculas, elas são influenciadas de acordo com o nosso campo vibracional. Então é muito interessante também, na hora de fazer a sua leitura, você cuidar do seu campo vibracional. Como que estão os seus pensamentos, emoções, sentimentos, suas ações, para que você se mantenha equilibrado e esteja mais potencializado em relação à energia, luz e informação, para poder ter maior conexão e sintonia na hora da sua leitura. O campo holoinformacional, ele é estudado hoje e trabalhado hoje em várias terapias, né? Theta Healing, a barra de Axis, como eu falei ontem, até o Reiki, né? Ele funciona quanticamente, né? E falei também do Bert Helling, que é um cara sensacional, um alemão, que desenvolveu a constelação sistêmica familiar, que faz com que, através da abertura desse campo, eu acesse os sistemas da minha família. Eu me compreenda qual o meu papel dentro desse sistema, se eu estou cumprindo com o meu sistema de forma honesta, verdadeira, conectada, né? Eu estou no lugar certo dentro do meu sistema familiar, ou se eu estou tentando estar acima ou estar abaixo, ou como que o meu sistema está se relacionando comigo. Então tem várias vertentes, né? Quando ele abre o campo se manifesta através dessa abertura e dessa consciência de como funcionam os sistemas. Na hora de fazer a leitura, o que acontece? Eu vou abrir meu campo. Se eu vou fazer uma leitura para a minha carta do dia, eu abro meu campo para que eu possa ter maior conexão, maior presença, para entender o que o meu campo está querendo dizer para o meu dia, para a minha semana, para o meu mês. Quando eu tiro uma carta para mim, eu olho para ela e ela vai dizer, vai atravessar um conhecimento. Então, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai aprender a abrir esse campo para você, né? Você assistiu a aula de ontem e vai se conectar com esse campo para que esse campo atravesse você. Você vai ser um canal onde a informação vai vir por você e você vai conseguir identificar e perceber coisas além do que você tem estudado, do que a própria carta está querendo dizer para você. Você vai acessar o que está no campo energético dessa carta. Para o consulente é a mesma coisa. Ontem eu dei alguns comandos para você abrir o campo, para você se conectar com o seu consulente, para você acessar o campo desse consulente, que vai trazer os sistemas dele para você. Quais são esses sistemas? É o físico dele, que é a informação, é o mental inferior, os pensamentos terrenos, os pensamentos divinos, mental superior, o emocional. Todo esse campo, toda essa bagagem, toda essa história que ele carrega
é aberto para você, para que de acordo com a vontade superior divina, você receba aquilo que é importante ele saber, independente da vontade dele, independente do ego dele, independente da minha vontade, do meu ego, eu vou conceber a informação que é primordial para que ele entenda e evolua no seu caminho pessoal, né? Traga a lucidez, a clareza que ele precise para resolver as problemáticas do dia a dia. Tá certo? Então assista ao vídeo de ontem para você aprender e conseguir treinar a abertura desse campo e acessar as informações que precisam. A abertura desse campo, ela não é só uma abertura aleatória. Ela te ensina também a ter respeito pela pessoa que chega até você. Ter compaixão, ter empatia, para que você consiga se colocar no lugar dele. Porque olha só, quando a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar ajuda porque a gente está ferido. Tô confuso. Tô com dúvida, tô com medo, tô inseguro. E daí eu me abro totalmente para um oraculista, e o oraculista vai, massacra. Ou passa uma informação na qual eu estou vulnerável e vou receber aquela informação, de vez de me ajudar, ela vai me baixar minha frequência e vai me deixar pior do que eu estava. O trabalho do terapeuta, do oraculista, é fazer com que o consulente saia melhor do que ele entrou. E dar alternativas para que ele consiga ampliar a sua percepção e criar soluções para resolver a questão que ele trouxe até você. Então, quando eu abro o campo, eu vou me tornar essa ferramenta, esse instrumento de passar para meu consulente a informação de forma amorosa, gentil, com honestidade com aquilo que eu estou falando, com confiança da informação que está me atravessando, e com empatia, né, gente? Se colocando no lugar. Porque quem aqui não passou por situações complexas, dificuldades da vida? Que precisou de um apoio? Todo mundo. Porque nós estamos ligados pela busca da felicidade e também por tentar se livrar do sofrimento. Isso é inerente a qualquer ser humano, né? Então, como humanos, nós temos que se posicionar de forma amorosa para passar a informação. Não precisa ser brusca. Não precisa ser dura. Ela pode ser amável, afável, sabe? Carinhosa. Independente da informação que você vai passar para o seu consulente. Me deixa muito feliz, me deixa muito honrado essa comunidade de pessoas que está se formando aqui, né? Que estão buscando realmente transformação, mudança, ampliar os seus conhecimentos, os seus potenciais em relação à leitura. Aqui tem pessoas que estão começando agora no caminho, na jornada com o baralho cigano, e isso é muito bonito, né? A gente poder se conectar e eu poder trazer um pouco da minha bagagem para potencializar, para dar âncora, né? Para dar energia, para que você diga para si mesmo: meu, eu sou capaz, eu consigo. Né? Se o Jaya conseguiu, e ele está ali agora passando o conteúdo que ele absorveu durante o caminho dele, pessoal, eu consigo também. Eu também consigo acessar esse caminho, essa informação, essa bagagem através da minha abertura. Já estou sentindo chamado, então você já está aqui, né? E para você que já tem um conteúdo, né? Já tem um estudo, é uma honra poder estar acrescentando na sua visão de vida, no seu olhar, na sua maneira de enxergar e acessar a leitura das cartas. Esse conhecimento é um conhecimento que vai ampliar, vai potencializar todo esse estudo, todo esse trabalho, toda essa dedicação que você tem feito, assim como potencializou e ampliou a minha percepção na hora de fazer as minhas leituras, se conectar com o baralho. É muito importante, né? Então vamos lá para o conteúdo, né? A gente vai falar de palavra-chave. Coloca no comentário para mim qual é a sua percepção em relação à palavra-chave. O que você acha, como você enxerga a palavra-chave, como você sente essa ferramenta, como ela é para você. Quais as suas percepções de palavra-chave? A minha intenção em relação a passar esse conteúdo para você não é mostrar algo que é fechado, tá? O que eu sinto em relação a isso é que existem várias visões e nenhuma visão está certa plenamente, porque não existe verdade absoluta, e também nenhuma visão está errada plenamente,
né? Porque não existe erro, existe escolha, identificação e sintonia com o caminho. A minha escolha, a minha identificação e sintonia me trouxe uma compreensão em relação à vibração da palavra-chave. Tudo não é energia? Tudo não é vibração? Tudo não é informação? Então, se tudo é energia e está acontecendo por um propósito, eu compreendo que se a palavra existe, ela existe por um propósito. Ela veio para ampliar e trazer uma fomentação, um estudo, uma bagagem para as pessoas que vão iniciar, né? Tem gente que está iniciando e se apoia na palavra-chave. Mas o apoiar-se na palavra-chave tem que ser com abertura, não com limitação, né? Eu olho para a palavra, reconheço a importância dela e busco acessar as infinitas possibilidades além dessa palavra. Então, a carta do cavaleiro, como exemplo, a carta número 1, né? O cavaleiro, palavra-chave. Coragem, uma das palavras-chave. Movimento, outra palavra-chave. Quando eu vou olhar para essa palavra, eu estou estudando e eu sei o significado dessa palavra, o que acontece? Na hora de abrir o meu jogo, eu vou ter uma informação. Se eu me abro o meu campo para perceber que essa informação, esse conteúdo, ele contém vários outros conteúdos conectados a ele, eu vou entender que a palavra movimento, ela pode dizer muitas coisas. A palavra coragem, ela pode dizer muitas coisas. Então, quando eu vou dizer para o meu consulente, focado no movimento, entendendo as infinitas possibilidades que o movimento me traz, eu posso dizer para ele o seguinte: é hora de mover-se para algo novo. E atrás do que você quer. Não deixar as coisas estagnadas. Qual área da sua vida você está impedindo a si mesmo de continuar? Onde você está procrastinando? Se não tem movimento, tem procrastinação, não tem? Estagnação. Então, se a palavra é movimento, eu posso falar de procrastinação. Eu posso falar de estagnação. Porque eu preciso que a pessoa escute o chamado para se mover e para dar o primeiro passo naquilo que ela quer. Porque se ela está parada e a carta está pedindo movimento, ela precisa ouvir esse chamado. Precisa dar o primeiro passo. Com coragem. Se eu vou falar de coragem para a pessoa, eu vou dizer: independente de todo receio, de todo desafio, de toda insegurança, vai fazer o que tem que ser feito com medo mesmo. Porque o medo, ele é um portal, é uma válvula que vai te impulsionar. Você vai conhecer a coragem conhecendo o medo. Você vai conhecer o movimento conhecendo a estagnação. Então o que eu vou dizer para você é: coragem, vá agir com movimento, independente do que você está sentindo. Se você acha que não está preparado, você ainda acha que não está preparado, pode ter certeza que o primeiro passo, o movimento, a coragem de ir mesmo sem preparo, vai te preparar. Porque é a vida que te prepara. É a vida que abre os caminhos. É a iniciativa e a experiência de viver que vai te preparar para você ter a autenticidade daquilo que você faz. Então olha que bacana. 2 palavrinhas apenas. Quantas possibilidades de verbalizar, de conseguir montar um jogo, uma história, essa palavra me deu. É claro que muitas pessoas que eu conheço começaram com palavra-chave. Para essas pessoas é muito importante iniciar com a palavra-chave. Se existe a palavra, é porque ela é importante. Talvez a maneira que eu esteja absorvendo essa palavra, ela não seja tão eficaz. Se a palavra está me limitando, se eu olho para a palavra coragem, palavra movimento do cavaleiro, e na hora de abrir o baralho eu falo na área de relacionamento, coragem e movimento, ela está me limitando, só vem isso na minha cabeça. Se eu abrir o meu campo, que é o que você aprendeu ontem, e procuro olhar
as infinitas possibilidades que essa palavra me dá, feche os olhos, sente a palavra e deixa ela trazer informação além, porque você tem uma bagagem de vida. Você já passou por situações que você precisava de movimento. Você já passou por situações que você precisava ter iniciativa. Você já passou por situações que você estava começando uma coisa nova. Então, a sua própria vida te dá possibilidades de ampliar o significado dessa carta. O que me traz muita conexão é imaginar, é entender que a carta, a palavra, ela não é um fim, ela é um meio. Usar a palavra-chave como um meio, não como um fim, não como um fato definitivo. Não é só ela, é você, é sua história, é olhar além do que a palavra está querendo dizer. Para quem está iniciando um caminho, né, e vai utilizando a palavra-chave, ela pode ser o início de uma jornada. Não se limite, né? Eu trago para você essa percepção, autopercepção, de você mesmo avaliar a importância da palavra. O que acontece? Quando a gente inicia um conhecimento, a gente tem que iniciar de algum lugar, né? E daí é para você que já iniciou com palavra-chave, o que acontece é, inicia, mas estuda, busca ampliar o seu conhecimento. Porque à medida que você vai buscando ampliar, você vai desenvolvendo uma maior percepção e vai conhecendo mais profundamente o que o arquétipo daquela carta quer dizer. Quando eu conheço o arquétipo, eu me conecto com essa informação, porque um arquétipo ele é um potencial de informação muito grande, ele é um campo informacional, e eu acesso isso, eu vou desmamando da palavra-chave. Mas é eu, dentro da minha experiência, que avalio, né, a importância da palavra-chave para mim. E vai chegar um momento que eu vou estar subindo, né? Então eu comecei com a palavra-chave, entendi as possibilidades além de que cada palavrinha quer me dizer, não usando ela como uma muleta, como algo que você está sempre querendo voltar, decoradinho ali. Não é decorar, é estudar, entender, contemplar, deixar essas informações penetrar o seu inconsciente para na hora da abertura do campo, você deixar o seu superconsciente agir. E à medida que você vai se aprofundando, vai estudando, vai conhecendo mais profundamente a energia, os arquétipos, toda essa rigidez, né? Olha a carta que saiu. Saiu a carta do chicote. Chicote é prisão, é muleta, né? Rigidez. Mas o que acontece? Quando eu solto isso, eu acesso o arquétipo, o poder, a força, a energia, a direção. E vai chegar um momento que eu vou olhar para trás e não vou nem lembrar da palavra-chave. Porque eu vou estar com o conhecimento, com a conexão incorporado em minha vida, na minha maneira de ler. Não se sinta desmerecido se você iniciou com a palavra-chave, ou não iniciou com a palavra-chave. Sinta que você está exatamente onde você tem que estar. E a partir do momento que você sente o chamado e se dedica para esse chamado, segue um caminho, né? Ou um método, ou uma linha de conhecimento, segue aquilo à risca. O que acontece? Dentro das suas percepções, dentro das suas verdades, você acrescenta no seu campo conhecimento para ter maturidade, para se apropriar desse conhecimento, dessa informação. E vai encontrando caminhos mesmo para se desenvolver. Só que sem o estudo, sem a dedicação, sem buscar entender a importância de determinadas coisas em determinados lugares da nossa vida, e a importância também de se abrir para o novo, daí eu travo, né? Eu fico preso só àquilo. Então a palavra-chave ela não pode ser algo no qual tem que estar sempre ali voltando. Não, é isso, é conhecimento, não, é rigidez, é movimento, mudança de ciclo, ficar preso só a isso. É entender as infinitas possibilidades que cada palavra me dá e
tentar incorporar através do estudo, do aprofundamento do campo energético, do aprofundamento dos arquétipos, na sua leitura, né? Na hora que você vai passar esse conhecimento para o seu consulente ou para si mesmo, né? E daí o que acontece? Os arquétipos, quanto mais eu conheço sobre eles, a carta tem 36 arquétipos, né? 36 figuras, que tem muita informação aqui. Quando eu vou conhecendo ele, eu vou desmamando da palavra-chave. É um processo natural, porque daí você não vai utilizar mais a palavra-chave. Você vai utilizar o potencial de informação que tem esse baralho, que tem cada carta. E olha que legal, né? Você incorpora a sua história de vida, você incorpora a sua experiência, você incorpora os seus estudos, a sua dedicação, tudo na hora de passar a informação. Porque é você, é a sua presença que vai auxiliar, através da sua bagagem, a decifrar a informação que precisa ser revelada para o seu consulente. A abertura do campo é muito importante para isso, para que eu seja esse canal e essa passagem. A compreensão da palavra-chave e da sua utilização do seu desprendimento também, ela também é importante. Porque na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre arquétipo. E aqui a gente tem um tempo limitado, eu passo a informação para você que dá tempo de passar, né? Mas amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho no arquétipo para que você consiga compreender o poder do arquétipo para também ir desmamando e soltando a palavra-chave e ampliando ou acessando as possibilidades além do que as palavras dizem. Então fica essa reflexão, essa orientação e essa observação em relação à palavra-chave para você. Daí você deve estar pensando, né? Mas e agora, né? O que eu faço com isso? Com esse conteúdo? Como que eu coloco isso em prática? Segue os passos, né? Eu estou buscando aqui nessas aulas fazer o melhor, dar o melhor de mim. Inclusive eu quero saber o que você está achando, quais as suas percepções. Foi importante esse olhar em relação à palavra-chave para você? O que você achou desse conteúdo? Para mim é muito importante saber o seu olhar, saber a sua visão. Então coloca para mim as suas percepções nos comentários, se está acrescentando. O que eu estou trazendo para você é, dentro do tempo limitado que nós temos, a melhor maneira, o melhor conteúdo que eu consigo trazer neste momento para você. É claro que existe muitas informações, como eu já falei do campo, palavra-chave. Amanhã ainda vamos falar e se aprofundar um pouquinho mais sobre arquétipo, então é muita coisa, né? E não tem fim, tá? Vou dizer pra você, estudar é pra sempre. Quando a gente abre o campo do estudo do conhecimento, a gente vai estar sempre buscando informação para acrescentar aquilo que a gente aprendeu. E para se desenvolver, existe uma metodologia? É claro que existe. Eu tenho uma metodologia que pode te ajudar, mas vamos falar sobre isso outro dia. Hoje eu quero que você fique e absorva todo o conteúdo, a informação, o conhecimento que eu trouxe para você. Se precisar, assiste a primeira aula novamente. Potencialize esse conhecimento com essa aula de hoje. E amanhã nós vamos seguir juntos com um novo conhecimento, que é o conhecimento, eu vou falar sobre os arquétipos, o poder dos arquétipos, o que é arquétipo, para acrescentar. É uma linha de 3 videoaulas que vai ampliar a sua visão, porque elas estão conectadas, né? É um conhecimento que não é aleatório, é um conhecimento que está conectado um com o outro. Então, por enquanto, eu gostaria que você deixasse um comentário, uma dúvida, se tiver alguma dúvida, quais foram suas percepções, qual foi o conteúdo que mais foi importante para você na noite de hoje. Colocar para mim nos comentários o que você sente em relação à palavra-chave, se essa visão que eu trouxe para você faz sentido, se ela realmente acrescenta na sua vida, né? E se puder, me segue lá no Instagram, @jayadevabaralhocigano, a página no Facebook também, @jayadevabaralhocigano no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube também, que também é Jayadeva Baralho Cigano. Entra lá, tem muito conteúdo, muita coisa e ferramenta a mais
que eu passo em relação às cartas, ao altar e várias outras vertentes do baralho cigano que vai acrescentar com certeza no seu olhar também. E por enquanto é isso. Amanhã a gente continua. Até amanhã. Opcha. Gratidão. Eu sou Miriam Valério e eu vim falar um pouquinho da minha experiência com o curso de baralho cigano do Jaya. Eu, como terapeuta, posso afirmar que foi um grande passo dado naquele momento, quando eu decidi fazer esse curso, né? Porque ele abre muitos campos. A nossa visão muda, né, para a vida, para todas aquelas informações que começam a chegar a partir dessa abertura, desse olhar novo que o baralho proporciona, trazendo conhecimentos, trazendo conexão maiores, né, com forças maiores do baralho. E então eu posso dizer que foi um dos primeiros passos e grandes passos que eu dei nessa caminhada até chegar até aqui. Então eu agradeço ao Jaya e esse é o meu depoimento, porque quem tem interesse em participar desse curso, eu acredito que será um grande passo na vida daqueles que também se dispuserem a se permitir, né, a essa nova fase que inicia a partir dali.